go. It's a win-win situation. And this Brazilians are a tie kick. Quero começar contando uma história para você. Nesse momento, desligue tudo. Não clique skip e nem clique pause. Para tudo que você está fazendo. Quando eu tinha, acho que 14 ou 13 anos de idade, num campeonato de judô, eu tinha um oponente muito difícil. Toda vez que eu chegava na final, eu encontrava com esse menino. E eu me lembro como se fosse ontem. Ele tinha um cabelo grande, ele era mais forte que eu. E ele conseguia me vencer e me dominar nas posições. Eu ficava desesperado. Eu não conseguia achar a solução para o meu problema. Eu achava que eu nunca ia conseguir vencê-lo. Até que um dia eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu preciso aprender uma outra arte. E eu fui aprender arte de jiu-jitsu. No jiu-jitsu eu conheci que nem sempre o mais fraco é o mais vulnerável, né? O jiu-jitsu te dá a oportunidade de você ser um menino mais fraco, mas mesmo assim você usar a alavanca, que é a força do seu adversário, contra ele próprio. Eu acho que eu aprendi que ao longo da vida, eu tive que fazer isso muitas vezes na minha vida, usar o próprio problema para ele poder trazer a solução para ele. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a solução do nosso problema, né, a solução dele está dentro dele. E quanto mais a gente tem problema, mais a gente quer fugir dele, mais a gente quer ir para um lugar que a gente não se depara com ele, né? Eu me lembro que na escola, quando eu sofria bullying, aquela pessoa que fazia pouco caso de mim, ou falava da minha orelha, ou que eu era gago, eu tentava evitar aquela pessoa que eu chegava próximo dele, aquilo me fazia mal, eu me sentia mal. Eu creio que você possa se identificar com isso, porque nós todos sofremos, né, derrotas, dificuldades. No caso desse coronavírus, óbvio, todos nós temos que trabalhar em conjunto para que a curva dele não aumente, né, ficando em casa, mas as pessoas têm medo, cara. As pessoas vivem com medo, já não falam mais o oi, não olham no olho das pessoas. Então, assim, acaba que esse coronavírus se torna um inimigo invisível, mas revela quem elas são por dentro. Então, eu acho que a derrota, a dificuldade, os nossos struggles, as nossas lutas aqui na Terra, elas vão fazendo com que a gente se torne pessoas melhores, né? Toda vez que eu encontrava aquele menino, eu me sentia mal. Quando eu lutava com aquele rapaz, eu não conseguia ganhar. Enfim, aprendi que usando essa arte de poder pegar o problema, né, que é a arte marcial, de poder pegar a dificuldade, você aceitar e falar, bom, como é que eu trabalho aqui? Como é que eu uso aqui? Quando ele está por cima de mim, como é que eu faço? Eu vou fugir o quadril. Bom, fugir o quadril. O que é fugir o quadril? Mexer para você, peso do adversário, ficar no lugar dele e você poder usar ele contra ele próprio, né? Reverter a situação. A gente fala que é raspagem, né? E eu tive que raspar muitas coisas na vida. Raspagem é quando você está por baixo e você consegue virar o seu oponente e você ficar por cima. Como é que a gente faz? Porque eu vejo o problema como se fosse um adversário em cima de você, no ground and pound, aquele cara em cima de você, bater em você, você não vê solução, você não vê saída. E a vontade é de jogar toalha ou pedir para desistir. Só que esse oponente não está fisicamente em cima de você, né? Mas ele está aqui, ó. É o pior oponente que tem. É na mente. A pessoa desacreditando, a pessoa achando que não vai ter chance. Eu vou falar um pouco da minha história para vocês, de como é que eu consegui reverter isso. Em determinados momentos eu fui passando de fase, né? Eu competi muito, fiz muitos esportes. Eu me lembro também uma vez, final do Campeonato Brasileiro de Bicicross. Todo mundo em São Paulo, aqueles meninos ricos, né, com muito dinheiro, tinham as melhores bicicletas. Meu pai é um cara engenheiro, trabalhou duro. Eu tinha o Staves, que era um cara que fazia bicicleta na Barra, e ele era meu patrocinador e acreditava em mim. E ele me deu uma bicicleta, minha bicicleta não era muito leve, né? Mas para esse campeonato ele fez uma bicicleta bem leve, meu pai fez um preço muito bacana pro meu pai. E esse cara era meu patrocinador, então ele viajou comigo no carro. Fui eu, minha irmã, meu pai e os Staves lá para São Paulo. E aquele campeonato é um campeonato que ninguém, um menino do Rio de Janeiro, como é que ele vai ganhar? Mas o impossível se tornou possível. E vou dizer como. Na final, né, a tábua ali segurando todo mundo em pé, era uma briga. O meu pai falou assim, é a última bateria. Você tem que partir para dentro.
vai sem medo. Eu me lembro que me deu uma dor de barriga, eu falei, papai, eu tô com dor de barriga. Ele, agora, você vai lá competir. Depois que você acabar, eu sento, abro a boca e você faz a sua diarreia em mim. Aquilo me marcou muito, porque me deu confiança. Eu desci, arranquei, fui, teve uma briga, cada um empurrando, venci, fui até o final e venci. No final da vitória, eu tava indo de bicicleta, meu pai de braços abertos na linha da chegada, e eu fui vendo ele, fui me emocionando, cheguei perto dele, abracei ele. Tava chovendo, cheio de lama. Eu consegui vencer aquele maior inimigo que tem, que é um inimigo invisível. Ele vive dentro da gente, que é o inimigo, né? Ele é interno. Ele começa é o interno. Ele é interno. Ele é um inimigo interno. Ele mora dentro da gente. E eu acho que as minhas maiores lições não foram as derrotas em si, porque quando eu entendi que mesmo quando eu ganhava, eu aprendia. E os piores momentos da minha vida foi quando eu ganhava e não aprendia. Então aquilo se tornava a maior derrota da minha vida. Em determinados momentos eu era imbatível e eu achava que eu não precisava mudar muita coisa na minha carreira. E foi quando eu comecei a enfrentar os meus maiores adversários e ter as minhas maiores lições, né, de vida. Então eu falo que é muito importante, você hoje se encontra num momento de aprendizado, o início da sua carreira, você é jovem, você é um menino, 14, 15 anos, eu fico imaginando a quantidade de hormônio dentro de você. Se você é menina, então, eu tenho 2 filhas, eu sei como é que é, a quantidade de hormônio, a quantidade de mudança interna, de autoconhecimento, de parte hoje em dia, principalmente a parte sexual, a parte emocional, e essa educação muita gente não tem, e eu sei que você, jovem, vai se identificar com isso, porque os seus pais muitas vezes não te ensinaram, não estão te ensinando o que é educação sexual, o que é educação financeira, o que é educação emocional, o que é educação de se frustrar. Como é que é? Qual foi a última vez que o seu pai sentou com você e falou assim, filho, deixa eu te contar minhas maiores frustrações? Geralmente não, o pai senta para contar as vitórias. Eu me lembro que eu achava que o meu pai era invencível, era o cara mais forte do mundo, provia tudo. E quando eu comecei a descobrir que o meu pai era muito vulnerável, em muitos determinados momentos eu achava que isso tem um lado bom e um lado ruim. Então, desde pequeno, eu consegui dividir com os meus filhos que eu sou vulnerável, que ele, independente se eu um dia falar para ele que ele não vai conseguir, ele não pode me ouvir. Ele tem que acreditar que ele vai conseguir. Se os meus filhos hoje em dia entenderem, porque muitas vezes os pais falam coisas, nós pais falamos coisas para os filhos que a gente não gostaria de alguém falasse, mas naquele momento você acaba saindo e falando uma coisa que não era saudável, principalmente com pais separados, e a gente coloca as nossas frustrações pessoais no meio e aquilo vai gerando frustração. Mas, Vitor, você está falando, o que tem a ver com a vida pessoal, com a vida profissional sua? Tem tudo. Porque, na realidade, o profissional, ele só passa a ser profissional quando existe uma pessoa por detrás. Você para pensar nisso? O que é a inteligência artificial? É algo robótico? Pratica algo como ninguém pratica. Se eu pudesse hoje ter todos os meus funcionários robóticos, eu teria. Você também. Por quê? Você não paga 13º, você não tem dor de cabeça, o cara não está reclamando do trabalho. Ele está lá fazendo aquilo, mas ele não tem emoção. Então, se a inteligência artificial soubesse o poder que ela tem, ela viria contra você com certeza. Ela dominaria o mundo, eu acho. Então, voltando ao assunto de que a pessoa que vence uma luta, que vai diante de um combate, cria uma empresa, que inventa a cura de algo, que estão aí cientistas hoje lutando para descobrir qual é a vacina do coronavírus. Se eu pudesse hoje ter esse poder de tomar as decisões, e a gente trazer a solução e acabar, a gente sempre pensa, né? Um dia minha filha falou assim, papai, por que Deus deixa tudo isso acontecer? Por que Ele deixa o mal? Por que uma criança morre? Por que isso acontece? A gente tem tantas perguntas, eu falei assim, filha, que saudável, que pergunta saudável. Imagina as pessoas que não perguntam, que não questionam a Deus, que não fazem certas perguntas, de algumas pessoas até condenam, você não pode falar assim com Deus. Não, Deus ele entende, Deus ele consegue ler o pensamento antes de entrar nas minhas decisões, ele sabe o que eu vou pensar. As minhas maiores lutas e as minhas maiores derrotas, então eu vou te ensinar, a gente fala que quando a gente vence, a gente é o W, né? É o winner e losses. É assim que você vê vitórias e derrotas, né? Vamos falar em inglês, os winners e os losers. Eu falo que ou eu sou winner ou eu sou learner. O que é learner? É aprendizado. Então, ou eu venço ou eu aprendo. Eu nunca perco. Por que eu nunca perco? Porque, na realidade, se a derrota ela é o maior professor, se o struggle, se as dificuldades são os nossos maiores professores, são os nossos que moldam a pessoa que nós somos, agora a gente tem que começar a mudar o nosso pensamento. Eu adoro ler. Foi assim que eu adquiri
muitos conhecimentos da maneira que eu penso, que eu vou atingir. Eu gosto de ler, de abrir meu pensamento. E muitas vezes eu leio um livro e não concordo com tudo que aquele autor fala. Mas eu posso pegar uma coisa boa e trazer para mim. E assim eu vou criando as minhas crenças internas. Mas tem um livro que para mim, tudo que está escrito, se eu não acredito, eu aceito. Eu não preciso acreditar para aceitar algo. Vou dar uma comparação para isso. Tá lá o fogo pegando fogo lá. Eu sei que se eu botar a mão, não vai me pegar um fogo. Tem gente que eu nunca conheceu. Tá lá, energia, por exemplo. A energia está passando. Eu não preciso saber que existe energia passando aqui. Tá passando aqui uma energia. Passando aqui agora um text, para pensar, é tudo virtual, tá passando várias energias aqui, eu não consigo ver, eu não consigo pegar, mas agora nesse exato momento eu tô gravando esse vídeo da minha casa para você, vou colocar numa plataforma e você vai receber esse vídeo. Como é que esse vídeo sai daqui e vai para aí? Então assim, eu não preciso ver para acreditar, não preciso ter que experimentar para acreditar. Crença é algo que você crê mesmo sem ver, sem testar. Então assim, o único livro que eu acho que para mim assim me ensina muito é a Bíblia. Você fala, por que a Bíblia? O meu maior problema da minha vida foi lidar com as minhas lesões, né? É aquilo que podia acabar com a minha carreira. E logo no início da minha carreira eu tive uma lesão na cervical que eu achei que nunca mais eu ia poder voltar a competir com 20 anos de idade. E isso se tornou a minha maior transformação na minha carreira. Conheci grandes amigos, aprendi muito. Conheci um dos melhores fisioterapeutas da época, o Newton Petroni. Meu treinador, o Álvaro Romano, pôde me... Quando a ginástica natural, praticamente ninguém entendia o que era o movimento do corpo, eu retornei, né? Eu fazia o Kenpo antes, que era o cara que ensinou para o cara que ele ensinou, e o Alvinho evoluiu e criou algo mais direcionado para o atleta, né? Enfim, aqueles momentos foram muito benéficos para mim, aprender de consciência corporal, respiração. Eu comecei a entender que não era só ter força, não era só ir lá e vencer, não era só treinar a luta. Eu comecei a conhecer um outro mundo que existia, né? O mundo do cuidar do corpo, aprender o que é uma lesão, como é que você trata, como é que você cura, aprender o que eu estava fazendo, não somente fazer. Então, esses meus maiores ensinamentos dos meus aprendizados, lembra que a gente agora vai mudar o termo derrota. Eu não falo mais derrota, a gente vai falar aprendizado. É um caminho, porque na realidade quando você perde, é a coisa mais amarga que tem, quando você perde. Quando você perde algo, principalmente perder um ente querido, né? Assim, é algo que não, é uma dor que é para sempre, né? As pessoas visitam os túmulos, as pessoas oram em memória, é que não passa nunca, não passa. Enquanto você estiver vivendo aqui na Terra, você, seja seu pai, a sua irmã, você tem que aceitar aquilo e você tem que move on, né? Você tem que continuar em frente, porque na realidade, se você parar, aquela pessoa ainda está viva, só que não aqui nessa esfera. Lembra? A energia está passando aqui, né? Wi-Fi, telefone, a voz, está passando. Essas pessoas estão vivas, elas estão olhando para baixo e falam assim, poxa, por que você está assim, pai? Ô mãe, por que você... Ô filho, por que você está assim? Eu imagino sempre como é que é um diálogo do Criador com a criação. Como é que é esse diálogo? Eu fico imaginando, porque se você for ver, foi a maior frustração para o Criador ver a humanidade se corromper ao poder, à ganância, ao sistema babilônico, né? Ao sistema religioso, ao sistema econômico, ao sistema político. Eu falo que são o triângulo do mundo, né, que gera qualquer economia. São esses três. Por que um corrompe o outro? Se você for ver um triângulo, é o shape mais forte da matemática, né? Triângulo, eles estão conectados entre eles. Um é a base e aqui os outros dois são que seguram, que permanecem. Então, eles são muito fortes. Então, todo o sistema econômico tem um problema político, tem um problema religioso e tem um problema do quê? Esse encontro, né? Essas vertentes, o religioso, o político e o econômico, eles se falam entre si. Então eu falo que toda derrota está sempre relacionada com alguma área, ou a área da fé, ou a área financeira, ou uma área política, né? Estou dizendo aqui de voto, se você é esquerda, se você é direita, se você acredita no socialismo. Infelizmente hoje as pessoas estão muito partidas, esquecem o que é certo e o que é errado. Não significa que algo é bom para mim, é bom para todos. Então quando eu tenho que pensar num algo político, eu tenho que pensar o que é bom para a comunidade, né? O que é bom para todos nós. Quando eu penso em algo religioso, eu não posso pensar o que é bom para mim, mas começa em mim, né? O amor começa em mim, eu só posso amar você se eu me amo. E quando a gente fala de algo econômico, ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, eu acho que isso não é muito prazeroso, né? Mas enfim, o mundo hoje em dia é isso, o mundo hoje em dia funciona de uma maneira que a gente não tem controle.
mas vamos voltar para aquilo que a gente tem controle. Então eu falo que a derrota é algo que faz parte da nossa vida. A gente começa perdendo. Eu falo que a primeira derrota do ser humano é quando ele nasce. Ele primeiro está no aconchego lá do ventre da mãe, ele sai daquele aconchego, já sai chorando. E ele é alimentado pelo cordão umbilical. Aquele cordão é cortado. Acabou a alimentação ali. Aquele bebê, ele sai de um lugar que ele está sendo alimentado, que ele está sendo protegido, para um lugar novo. Mas ao mesmo tempo é um lugar bom, ele está trazendo vida, está vindo para a vida. E ele começa a se alimentar nos seios da mãe. E logo depois ele tira aquele seio, ele sente falta daquele leite. E ele começa a comer aquela comidinha. Foi esse processo que eu vi os meus filhos crescendo, esse processo que eu aprendi que a vida é feita de perda. Mas não é perda, é aprendizado. Você sai de um aconchego para entrar num outro aconchego. Você sai de uma alimentação líquida para entrar numa alimentação mais sólida e assim vai progredindo. Você sai do solo, daquilo que você sabe, você anda com os braços e com a perna para começar a andar com as duas pernas. E aquilo se torna uma das maiores dificuldades, né, do ser humano de poder andar. Então nós vivemos um processo de aprendizado, não de derrota. Então, assim, eu quero deixar para você bem claro que meus maiores aprendizados nas derrotas não foram, muitas delas, na minha vida profissional. Ela se tornou reflexo daquilo que eu aprendi na minha infância, daquilo que eu aprendi de como é que enfrentar, de respeitar. Tive grandes professores, não só nas artes marciais, mas como o Zico, que me ensinou a ter dignidade, caráter. Quando você perde, você olha no olho, você aperta a mão e fala parabéns, na próxima a gente vai vir mais forte. Eu aprendi com grandes professores na minha parte educacional que quando você não sabe um subject, você não pode ter vergonha de levantar a mão e falar assim: professor, você pode repetir de novo? Eu não sei. Então, se você está na escola, se você está na universidade, se você está caminhando, se você está aprendendo, lembra que eu vou falar para você, você jovem, você que é mulher e você que é homem, está crescendo numa sociedade hoje, está literalmente tentando fazer uma lavagem cerebral na sua mente. Crie os seus valores internos, proteja eles. E lembra, 3 áreas muito importantes para vocês aprenderem, que vocês muitas vezes nunca vão. Algumas escolas já estão começando a ensinar isso, infelizmente, muito liberais. Parte sexual, parte emocional e a parte financeira, você tem que aprender com pessoas dignas. Você tem que aprender da melhor maneira possível, que aquilo vai te ajudar ao longo da sua vida. Se eu pudesse voltar atrás e aprender muita coisa sobre a área financeira, eu queria aprender muito. O meu recado para você é que você torne as suas derrotas em aprendizado. Pegue as suas vitórias, você possa sempre celebrá-las, mas ver aonde você pode progredir. Como é que você pode melhorar? Será que foi certo? Será que foi errado? O que eu fiz? Não tenta só celebrar. Celebre. É importante. Celebre, inclusive, as suas derrotas, eu acho. De maneira inteligente, óbvio. Uma vai ser um pouco amarga, uma vai ser mais doce. Eu adoro café sem açúcar, mas adoro também um doce de chocolate ou um brigadeiro. Então, faça da sua vida como a culinária. Aprenda a degustar os momentos. Não tente passar eles. Se você tentar fugir deles, eles vão te perseguir pro resto da vida. E até a próxima. Vejo vocês aqui. Deixa aqui o comentário. Divida. Chame suas crianças. Divida esses vídeos, porque acho que vai ajudar muito eles a poderem lidar e entender como é que é o mecanismo da vitória e da derrota. Quando eles começarem a entender e tentar mudar esse mecanismo de que toda derrota é um aprendizado, eles vão entender que a vida é bela e o amanhã sempre tem esperança. Forte abraço, até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo.